Antes mesmo de você entender o Salmo 91, antes de conhecer a promessa, existe esse impulso secreto que empurra o coração para mais perto de Deus. Ele é antigo, mais antigo que a sua história, mais antigo que a própria sensação de perigo. Ele é a memória espiritual de que você foi criado para ter um abrigo, um refúgio que não se abala, um espaço onde nenhuma ameaça consegue atravessar. Esse chamado não se manifesta apenas nos grandes momentos de dor. Ele aparece nos instantes comuns, quando você está sozinho e sente uma espécie de vazio que não consegue explicar. Ele surge quando tudo está aparentemente bem, mas uma inquietação silenciosa caminha sob a superfície. Surge quando você tenta resolver tudo sozinho, e mesmo assim, algo permanece fora do lugar. Ele aparece quando o coração já cansou de carregar o mundo nas costas, e de repente, a consciência percebe que existe uma voz interior dizendo que é hora de voltar, ou talvez pela primeira vez, reconhecer que existe um lugar para se esconder sem fugir, um lugar para ser fortalecido sem precisar fingir força, um lugar para ser acolhido sem medo de ser julgado. O chamado invisível para o refúgio não nasce de fragilidade, mas de revelação. É quando você entende que não precisa enfrentar tudo sozinho, que existe um Deus que não apenas observa, mas se envolve, que não apenas protege, mas habita perto, que não apenas guarda, mas ensina a descansar. Quando o coração sente isso, ainda que de forma indefinida, o mundo interior começa a se reorganizar. Você percebe que o medo, a angústia, a insegurança e a pressão já não são sinais de derrota, mas sinais de que você está sendo convidado a entrar em um lugar superior ao que os seus olhos conseguem ver. Esse impulso não pode ser copiado, forçado ou fabricado. Ele não depende de religião, de rituais ou de aparência espiritual. É algo que toca o espírito diretamente, como se o próprio Rio Deus respirasse perto da sua alma e dissesse: vem, aqui é seguro. Aqui você não precisa se explicar. Aqui você não precisa sustentar o peso que está carregando. Não existe aviso prévio. Não existe lógica. É simplesmente uma certeza que nasce dentro de você sem precisar ser aprendida. E quando ela surge, resistir dói mais do que obedecer. Esse chamado é o primeiro passo do Salmo 91. Antes da promessa, antes da proteção, antes de qualquer livramento, existe esse movimento interior que convida você a se aproximar. Um movimento que não exige que você esteja perfeito, limpo ou forte, apenas presente, disponível, aberto, porque Deus não chama o mais preparado, Ele chama o mais sincero. E o mais sincero é aquele que admite que não pode mais caminhar sem um abrigo real. Esse chamado não é emocional, é espiritual. Ele não desaparece quando o dia melhora. Ele continua vibrando, mesmo quando tudo parece resolvido, como se Deus estivesse lembrando você de que a verdadeira segurança nunca depende do que acontece do lado de fora. O refúgio começa dentro. É um estado de alma, uma decisão, um retorno. Quando você percebe isso, algo muda no modo como você vê a vida. Mudam os ruídos internos, mudam as prioridades, muda a forma como você interpreta cada ameaça. É como se uma cortina fosse aberta e você enxergasse que nunca esteve sozinho, que nunca precisou ser tão forte quanto acreditou, que nunca precisou segurar o mundo, porque existe um Deus que não apenas protege, Ele chama, convida, atrai. Ele inicia o movimento que a sua alma responde. E quando você atende esse chamado invisível, você não encontra apenas proteção, encontra identidade, encontra descanso, encontra o lugar que sempre foi seu, mas que você só percebe quando finalmente decide entrar. Há uma diferença enorme entre visitar Deus e habitar em Deus. A maioria das pessoas passa a vida inteira buscando respostas rápidas, orações urgentes, consolos momentâneos. É como alguém que entra correndo em uma casa, apenas para fugir da chuva, mas sai assim que o tempo melhora. O Salmo 91 não fala dessa visita apressada. Ele fala de habitar, de permanecer, de fazer do Altíssimo o lugar fixo da alma. E antes de qualquer escolha consciente, existe sempre uma voz silenciosa que começa a indicar esse caminho. Não uma voz que grita, mas uma que sussurra por dentro, como uma intuição profunda que parece vir de um lugar que você não controla. Uma voz que não discute, que não força, que não ameaça. Ela apenas mostra, direciona
ilumina a escolha que você tem evitado. Essa voz aparece quando a mente começa a se cansar das tentativas de resolver tudo por conta própria. Ela surge quando você percebe que a paz que procura não está naquilo que você conquista, mas no lugar onde você repousa. É curioso perceber como Deus raramente age com barulho. Ele não impõe, não invade, não pressiona. Ele fala no silêncio, porque é no silêncio que você finalmente consegue ouvi-lo. Quando tudo do lado de fora está agitado, uma parte interna começa a pedir estabilidade. Essa parte é a alma chamando pelo lugar certo para habitar. A voz silenciosa não vem para assustar, ela vem para orientar. É como se dissesse: volte para onde você pertence. Pare de construir abrigo em lugares que desmoronam. Habitar no esconderijo do Altíssimo é mais do que fé. É relacionamento. É decisão diária. É permanecer mesmo quando não há sensação, emoção ou sinal visível. É escolher a presença de Deus como o ambiente onde a mente descansa e o coração se estabiliza. Essa voz silenciosa sempre aponta para isso. Você percebe essa direção quando seus pensamentos começam a questionar aquilo que antes parecia suficiente. Você já deve ter sentido isso, aquele momento em que nada do lado de fora muda, mas algo do lado de dentro começa a ficar inquieto. É Deus chamando para perto. É Ele dizendo que existe um nível mais profundo de segurança. Um lugar onde você não precisa se defender o tempo todo. Um espaço onde o medo não tem autoridade. Há pessoas que passam anos tentando preencher o vazio com distrações. Trabalho, relacionamentos, conquistas, espiritualidade superficial. Mas a voz silenciosa sempre volta. Ela retorna quando a noite cai. Quando o cansaço aperta. Quando a alma percebe que o que ela procura não está no movimento, mas na permanência. Ela diz que você não precisa mais correr. Não precisa mais se esconder em fortalezas humanas. Não precisa mais depender de sensações momentâneas para acreditar que tudo vai ficar bem. Porque habitar em Deus é a experiência mais profunda de verdade que alguém pode viver. É como se você entrasse em um lugar onde a alma respira pela primeira vez. Essa voz nunca se cala. Mesmo quando você tenta ignorá-la, ela permanece. Não para acusar, mas para lembrar. Lembrar que existe um espaço que é seu, criado para você antes de qualquer medo existir. Um espaço onde Deus não apenas protege, mas conversa com você. Ensina você, sustenta você. É essa voz que te chama para entrar. E ela não é lógica, não é racional. Não segue a linguagem do mundo. Ela fala diretamente ao espírito, e por isso você a reconhece mesmo sem entender. Ela traz paz antes da resposta, força antes da explicação e clareza antes da mudança. Habitar em Deus é uma escolha que começa no momento em que você decide parar de fugir da própria alma. É quando você entende que não há futuro seguro longe do Criador. É quando você percebe que toda força construída fora dele é frágil e temporária. Mas o abrigo que ele oferece é permanente, mesmo quando você não sente nada. A voz silenciosa revela isso de forma tão sutil que muitas vezes você só percebe quando finalmente decide obedecer. E então tudo começa a fazer sentido. A mente fica mais leve. O coração encontra direção. O espírito entende o caminho. E você começa a perceber que habitar no Altíssimo não é apenas um convite, é um destino. Quando você responde a essa voz, algo muda na maneira como a vida te afeta. Os medos ainda podem surgir, mas não dominam. Os problemas ainda existem, mas não consomem. As pressões ainda chegam, mas não definem. Porque quem habita no Altíssimo vive de um lugar interno que nada do lado de fora pode tocar. E essa é a maior revelação do Salmo 91. A voz silenciosa de Deus não chama você apenas para ser protegido, mas para aprender a viver de um lugar onde nenhuma tempestade consegue te arrancar. A batalha oculta, entre a mente e as sombras. Antes de qualquer ameaça externa existir, antes de qualquer perigo se aproximar, antes mesmo de algo ruim acontecer de fato, há uma batalha silenciosa que começa dentro da mente. A maioria das pessoas nunca percebe que o inimigo mais insistente não está do lado de fora, mas nos pensamentos que se infiltram quando ninguém está olhando. Essa é a batalha oculta a que o Salmo 91 responde com uma força surpreendente, porque ele não foi escrito apenas para proteger o corpo, mas para reorganizar a alma. Existe uma guerra invisível acontecendo em um território que só você acessa, e é ali que as sombras tentam dominar antes que qualquer circunstância se manifeste.
Essas sombras não se apresentam como figuras assustadoras. Elas chegam como pequenas dúvidas, medos que parecem razoáveis, preocupações que se justifica M, lembranças que você acredita que já superou, mas que ainda te seguem como ecos insistentes. Elas surgem quando você está cansado, quando está sozinho, quando o silêncio cai, quando um problema insiste em ficar sem solução, ou quando alguém diz algo que toca em áreas que você tenta esconder até de si mesmo. É nesse terreno vulnerável que essa batalha realmente acontece. E a força dela não está na intensidade, M-as na repetição. Pensamentos que retornam, ideias que insistem, sensações que tentam ganhar forma. É assim que as sombras ocupam espaço, não com violência, mas com constância. A mente por si só é um espaço poderoso. Ela pode ser um jardim ou um labirinto, pode ser um abrigo ou uma prisão, e o inimigo sabe disso. Ele sabe que, se controlar seus pensamentos, não precisa controlar mais nada. O medo nasce na mente antes de nascer nos fatos. A insegurança aparece no pensamento antes de aparecer na vida. A angústia cresce nas ideias, antes de crescer nos eventos. Por isso o Salmo 91 fala tanto sobre confiança, descanso, permanência e proteção. Porque o verdadeiro campo de batalha é interno. E quem vence dentro de si, caminha com outra postura diante do mundo. Há dias em que você sente como se estivesse lutando contra algo que não sabe nomear. Uma tensão constante, uma preocupação que não se justifica, uma sensação de perigo que não se relaciona com nada concreto. Isso é a mente enfrentando sombras que tentam se fortalecer às custas da sua paz. E se você não entende essa batalha, você acredita que o problema está nos outros, ou na vida ou no futuro, quando na verdade tudo começou dentro. O Salmo 91 oferece um refúgio não apenas porque Deus protege, mas porque Deus ilumina. Quando a presença dele toca a sua mente, as sombras perdem espaço. A luz não precisa lutar para vencer. Ela apenas entra e a escuridão cede. A mente humana tem uma capacidade impressionante de criar cenários que nunca vão acontecer. Ela projeta perdas, fracassos e ameaças imaginárias com uma precisão tão intensa que o corpo reage como se fossem reais. É por isso que tanta gente vive cansada sem ter feito esforço, ansiosa sem ter perigo, triste sem ter motivo, em alerta sem ter ameaça. A mente cria e o coração acredita. A sombra cresce e a alma sofre. Mas quando você começa a habitar no Altíssimo, como diz o tópico anterior, algo muda radicalmente. Você para de acreditar em tudo que sua mente produz. Você começa a discernir o que é verdade do que é ruído. E esse discernimento é libertador. A batalha oculta não é vencida com força humana, ela é vencida com presença. A presença de Deus não precisa gritar para acalmar a tempestade mental. Ela só precisa ser aceita. Quando você permite que Deus ocupe o espaço da sua mente, você começa a perceber como alguns pensamentos eram apenas distrações espirituais. Você entende que certas sombras não vinham de você, mas tentavam se alimentar de áreas vulneráveis. E quando a verdade entra, as mentiras perdem sustentação. Quando a paz chega, o medo perde linguagem. Quando a luz se manifesta, a escuridão não tem argumento. O Salmo 91 não promete que pensamentos ruins nunca mais aparecerão. Ele promete que eles não terão autoridade. Isso significa que mesmo quando a batalha oculta tentar ressurgir, você já terá uma consciência diferente. Você não reage mais da mesma forma, porque agora sabe que não está sozinho. A sombra só domina quem acredita estar desamparado. Quando você entende que Deus está presente, não como teoria, mas como realidade, a mente descansa em um nível que nenhuma técnica humana pode oferecer. Essa batalha interna é universal, mas a vitória também pode ser. E ela começa quando você decide que não vai mais deixar que as sombras ditem o ritmo da sua vida. Deus oferece um esconderijo que não é físico, é mental, é emocional, é espiritual. E quando você aprende a entrar nesse lugar, a batalha oculta deixa de ser uma ameaça e se torna apenas um lembrete de que você tem para onde correr. É ali que o Salmo 91 ganha profundidade. Não é apenas um texto, é um mapa, um caminho. Uma resposta para a guerra que acontece quando ninguém vê, mas que determina tudo o que você vive quando todos veem. O segredo espiritual de permanecer intocável, mesmo cercado por perigos,
Existe um ponto na caminhada espiritual que poucas pessoas alcançam, não porque seja reservado a uma elite, mas porque exige algo que o mundo moderno desaprendeu a oferecer: permanência. Não uma permanência física, mecânica, religiosa, mas uma permanência interior, profunda, silenciosa. O Salmo 91 descreve uma condição em que alguém atravessa perigos reais e ainda assim permanece intocado. Mas isso não é sorte, não é coincidência, não é privilégio de poucos. É consequência de uma postura espiritual específica que a maioria ignora. A proteção descrita ali não é mágica. É resultado de um alinhamento entre a alma e a presença de Deus. Um alinhamento que cria uma espécie de inviolabilidade interior, uma blindagem que não depende do que acontece ao redor. O corpo pode estar exposto, mas o espírito não está. E quando o espírito está protegido, tudo ao redor obedece a essa realidade. A ideia de permanecer intocável parece distante para quem vive em alerta constante, esperando o próximo problema, interpretando cada mudança como ameaça, lutando para controlar aquilo que não tem controle. Mas a espiritualidade verdadeira não nasce do controle, ela nasce da entrega. A pessoa que permanece intocável não é a que evita riscos, mas a que aprende a enxergar a vida através de uma consciência que não se abala com o que acontece lá fora. Porque a segurança que vem do Altíssimo não impede tempestades. Ela impede que as tempestades definam quem você é. O problema é que a maioria busca proteção para o corpo, enquanto continua vulnerável na mente. E o Salmo 91 está falando de um nível de proteção que começa dentro, não fora. Quando você percebe isso, tudo muda. Você entende que o perigo externo não é o inimigo real. O que realmente ameaça a vida são os pensamentos que moldam a forma como você responde ao que vê. A pessoa que permanece intocável não é a que vive sem obstáculos, mas a que aprendeu a se posicionar espiritualmente de um modo que nada consegue atravessar. Não importa se 1000 caem ao lado e 10.000 à direita, como o salmista descreve. Essa pessoa não é atingida não porque Deus a ama mais, mas porque ela aprendeu a permanecer no lugar certo. Ela não corre para Deus apenas quando sente medo. Ela habita, vive ali, respira ali. E porque habita, não se desequilibra. Porque vive ali, não se desespera. Porque não sai desse lugar. Não é arrancada por nenhuma força externa. Existe um segredo espiritual que sustenta essa inviolabilidade. Não é gritar mais alto. Não é fazer menos erros. Não é ter uma religião impecável. É cultivar um estado interior que não negocia a presença de Deus. Um estado que entende que a verdadeira segurança não é construída por força humana. É recebida, é reconhecida, é mantida através da constância. Quando você entra nesse estado, quando escolhe permanecer, a alma muda completamente de natureza. Ela deixa de reagir como quem tenta sobreviver e começa a agir como quem sabe quem é. Não é arrogância espiritual, é consciência. É identidade compreendida, não explicada. E a partir daí, o perigo já não encontra mais lugar onde se instalar. A mente que permanece no Altíssimo não dá espaço para o medo crescer. Ela reconhece a ameaça, mas não se curva diante dela. Ela sente a pressão, mas não se rompe. Ela vê o cenário, mas não se confunde com ele, porque a presença de Deus cria um eixo interno impossível de quebrar. É como um ponto de equilíbrio absoluto que impede desmoronamentos internos. O corpo pode tremer, mas a alma não. A voz pode falhar, mas o espírito permanece firme. O mundo pode balançar, mas o coração não perde o centro. Isso é o que o Salmo 91 chama de abrigo. Não é esconder-se do mundo. É habitar em um lugar que o mundo não alcança. Esse segredo espiritual faz com que a pessoa deixe de se sentir vulnerável ao caos. Ela anda pelo mesmo chão que todo mundo, sofre os mesmos ventos, enfrenta as mesmas tempestades, mas sua postura é completamente diferente. Porque ela não reage como quem está sozinho. Reage como quem sabe que Deus é o ambiente onde ela vive. Isso não elimina dificuldades, mas elimina o desespero. Não evita provas, mas evita ruína. Não impede lutas, mas impede derrotas internas. E quando a derrota não entra, o perigo perde o poder que teria. O mais extraordinário desse segredo é que ele está disponível para qualquer pessoa que escolha viver nesse nível de consciência. Não é algo místico. É simples, profundo, mas simples. É uma decisão diária de não sair da presença, de não abandonar o centro,
de não trocar o refúgio permanente por uma fuga momentânea. A pessoa que permanece intocável não é a que nunca sente medo, mas a que nunca deixa que o medo tenha a última palavra. Porque em seu interior existe uma certeza que não pode ser arrancada. A certeza de que Deus sustenta, guarda, guia e protege. A certeza de que, mesmo quando tudo parece ameaçador, existe uma força maior operando onde os olhos não alcançam. E quando essa certeza se estabelece, o perigo deixa de ser um gigante e se torna apenas um cenário que não tem poder de determinar o final. É isso que torna alguém realmente intocável. Não a ausência de perigo, mas a presença constante de Deus como fundamento interno. Quando essa presença se torna o abrigo em que você habita, nada de o que acontece do lado de fora consegue invadir o lado de dentro. E nessa condição, a alma atravessa qualquer tempestade sem se perder, sem se quebrar, sem se apagar. Porque quem vive nesse refúgio não apenas sobrevive, transforma a maneira como existe no mundo. E o mundo não consegue tocar quem aprendeu a viver onde o perigo não entra. A jornada espiritual se aprofunda quando a pessoa começa a perceber que a fé não é apenas uma busca por respostas externas, mas uma construção silenciosa que acontece dentro da alma, longe dos olhos do mundo. Neste ponto, nasce uma consciência mais madura, capaz de reconhecer que Deus não se revela apenas nos grandes milagres, mas também nos movimentos discretos que moldam o caráter, a paciência e a perseverança. É como se cada pequena frustração, cada porta que demora a se abrir e cada oração aparentemente ignorada estivesse, na verdade, sendo lapidada dentro de um propósito maior. Quando alguém entra nesse estado de maturidade espiritual, deixa de encarar a espera como castigo e passa a enxergá-la como uma preparação cuidadosa, quase artesanal, feita por Deus para que a pessoa esteja pronta para receber aquilo que pediu, sem que o peso da bênção a destrua. Essa consciência muda completamente a forma como a fé é vivida, porque deixa de ser uma negociação com o divino e passa a ser uma entrega absoluta, na qual não é mais necessário compreender tudo para confiar. A alma começa a experimentar uma paz que não vem da certeza do que vai acontecer, mas da certeza de que Deus está conduzindo cada detalhe com precisão. Esse tipo de profundidade não nasce da pressa, mas sim da repetição dos dias, das escolhas invisíveis, das renúncias que só Deus vê, e da compreensão de que amadurecer espiritualmente dói, porque exige abrir mão de versões antigas de si mesmo. É comum perceber que quanto mais perto alguém está de um propósito, mais forte se torna o impacto das provações. Isso acontece porque o inimigo também reconhece o potencial do que está por vir e tenta desestabilizar a mente, criando confusão, cansaço e dúvidas que parecem tão reais quanto as certezas que antes existiam. A caminhada, então, deixa de ser apenas emocional e se torna mental e espiritual. A pessoa precisa aprender a proteger o pensamento, porque a maior batalha não acontece no mundo físico, mas no silêncio da mente. É ali que as inseguranças tentam persuadir, que o medo tenta amplificar cenários que nem existem, que a ansiedade tenta acelerar processos que ainda não estão prontos. E é justamente ali que Deus sussurra verdades que só quem está atento consegue ouvir. A maturidade espiritual consiste em reconhecer esses sussurros e permitir que eles tenham mais peso do que qualquer pensamento contrário. Com o tempo, percebe-se que crescer espiritualmente não significa viver sem dor, mas sim desenvolver a capacidade de atravessar a dor sem perder a fé. A maturidade faz com que a pessoa entenda que nem toda batalha é para ser vencida imediatamente. Algumas são permitidas para desenvolver músculos espirituais que só a resistência produz. É como um treinamento invisível, no qual Deus fortalece a mente enquanto fortalece o espírito, prepara o coração enquanto prepara o caminho e ajusta o tempo enquanto ajusta a pessoa. A fé, então, deixa de ser frágil e passa a ser estruturada, não mais dependente de sinais externos, mas alicerçada na íntima certeza de que tudo coopera para um bem maior. A pessoa percebe que Deus não trabalha apenas com respostas, ele trabalha com construção, e enquanto constrói, ele também transforma. A maturidade espiritual é o ponto em que a pessoa entende que não foi apenas sua vida que mudou, mas ela mesma. Esse entendimento traz um novo tipo de confiança, mais profunda,
mais sólida, quase inabalável. Não porque a pessoa se tornou perfeita, mas porque finalmente compreendeu que o controle nunca foi dela e que isso é uma libertação, não uma perda. Nesse estágio, o coração descansa não porque sabe o que vai acontecer, mas porque sabe quem está no comando. E então a fé deixa de ser um pedido e passa a ser uma parceria. Não é mais um clamor desesperado, mas um caminhar confiante. É o momento em que o espiritual se torna tão real quanto o físico, e a presença de Deus passa a ser percebida nos detalhes, nos silêncios, nos atrasos e até nas ausências. A maturidade espiritual é, no fim das contas, a descoberta de que Deus nunca quis apenas atender pedidos, mas formar pessoas capazes de viver o propósito dele com força, sabedoria e profundidade. É a revelação de que a espera não é perda, mas preparação. Que a luta não é obstáculo, mas construção. E que a fé, quando amadurece, finalmente encontra descanso não no resultado, mas na certeza de que Deus está no processo. A transformação interior que acontece quando alguém finalmente reconhece que não controla todas as circunstâncias da própria vida é, na verdade, um dos processos mais libertadores da caminhada espiritual. Chega um momento em que a alma, cansada de tentar prever cada detalhe, simplesmente se rende ao fato e que a verdadeira segurança não está em ter todas as respostas, mas em saber onde repousa a esperança. Essa rendição não é desistência, é maturidade. É o entendimento de que Deus nunca pediu que a pessoa carregasse o peso do mundo nas costas. Apenas que confias-se nele o suficiente para dar o próximo passo, mesmo quando o caminho à frente parece completamente indefinido. Quando essa consciência desperta, ela muda tudo. A mente deixa de ser um campo de guerra movido pelo medo e começa a se tornar um território de fé, onde cada pensamento é filtrado, cada dúvida é confrontada e cada ansiedade é entregada a Deus como uma oferta de confiança. A alma passa a respirar de maneira diferente, porque a sensação de controle deixa de ser uma exigência e se torna uma ilusão que já não tem mais força. Esse processo de soltar o controle não acontece de forma repentina. Ele se desenvolve através de ciclos, quedas, recomeços e momentos de profunda vulnerabilidade. Existem dias em que entregar o controle parece fácil, e existem dias em que a mente tenta retomá-lo desesperadamente, criando cenários negativos que parecem tão reais quanto as promessas que Deus já fez. Mas é justamente nesses dias difíceis que a maturidade espiritual se revela, porque é ali, no meio da confusão, que a pessoa começa a perceber que a paz não vem de circunstâncias favoráveis, mas da decisão consciente de confiar mesmo quando tudo ameaça desmoronar. E a cada vez que essa decisão é feita, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo com lágrimas, algo dentro da pessoa se fortalece. O coração aprende a permanecer firme, a mente aprende a não ser refém das próprias tempestades, e o espírito aprende a ouvir a voz de Deus acima de todas as outras. Com o tempo, a pessoa começa a notar que tudo aquilo que antes parecia impossível de soltar, agora já não exerce o mesmo domínio. A necessidade de controlar os resultados, de prever o futuro, de antecipar dores e de evitar frustrações perde força, porque a alma entende que existe um Deus que já está no futuro, que vê o que a mente não vê e que prepara caminhos que o coração ainda não consegue imaginar. Essa fé traz descanso, não porque elimina os desafios, mas porque realinha a perspectiva. Em vez de perguntar, e se tudo der errado? A alma passa a perguntar, e se Deus estiver silenciosamente fazendo tudo dar certo? Essa mudança de perspectiva é um marco, porque vira a chave da ansiedade para a confiança. É como se o coração, antes inseguro, finalmente encontrasse um lugar para repousar, não em garantias humanas, mas na fidelidade de Deus. Soltar o controle então se torna um exercício diário, um processo no qual a pessoa aprende a abrir mão daquilo que pesa para receber aquilo que liberta. E quanto mais ela entrega, mais leve se torna. Porque a alma descobre que a verdadeira paz não está em segurar tudo firmemente, mas em abrir as mãos sem medo. E mesmo que a mente tente resistir, tentando proteger-se de possíveis dores, Deus entra nos espiaços, onde a pessoa se permite vulnerável e transforma tudo o que poderia ser fraqueza em força. Ele pega o medo e transforma em coragem. Pega a insegurança
e transforma em fé. Pega o caos e transforma em propósito. No fim, soltar o controle é um dos maiores atos de fé que alguém pode viver. Não porque é simples, mas porque exige coragem para confiar no invisível, força para enfrentar o desconhecido e maturidade para aceitar que a vida vai além do entendimento humano. É uma entrega profunda, que revela que o verdadeiro descanso não está em dominar todas as circunstâncias, mas em acreditar que Deus já domina. Quando o coração finalmente aceita isso, nasce uma liberdade tão poderosa que a alma nunca mais volta a ser a mesma. É o tipo de transformação que não pode ser explicada, só pode ser vivida. Quando o coração começa a perceber que a proteção divina não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade presente em cada detalhe da vida, nasce dentro da pessoa uma nova forma de caminhar. É como se uma luz silenciosa passasse a acompanhar cada passo, mesmo quando a estrada parece estreita ou quando as sombras ao redor tentam assustar. A presença de Deus não se manifesta apenas em milagres grandiosos que quebram o cotidiano. Na verdade, ela se revela nas pequenas interseções da jornada, nos desvios que a pessoa não entende no momento, mas que mais tarde percebe terem sido salvação. Esse entendimento profundo cria um senso de confiança que não depende mais das circunstâncias, porque a alma começa a notar que a proteção do Altíssimo não é reativa, mas preventiva. Deus não age apenas quando o perigo aparece. Ele age antes, durante e depois, construindo caminhos invisíveis que sustentam a pessoa, mesmo quando ela acha que está caminhando por conta própria. Essa proteção não elimina o perigo da vida, mas redefine a forma como a alma o enxerga. Onde antes havia medo, nasce discernimento. Onde antes havia pânico, nasce consciência. Não porque os problemas desaparecem, mas porque a pessoa passa a caminhar sabendo que não está exposta ao acaso. Ela entende que existe um Deus que vê além, que enxerga as intenções escondidas, que percebe os ataques que o coração não suspeita e que bloqueia situações das quais a pessoa jamais saberia se proteger. É como se um escudo invisível estivesse sempre ativo, desviando flechas que nunca chegam a tocar a pele. E quando a alma compreende isso, ela começa a viver uma firmeza que não depende mais das circunstâncias. Não importa o que aconteça ao redor, existe uma certeza silenciosa dentro dela. Deus está guardando cada passo. Há também um movimento interno que acontece quando alguém aceita essa proteção como realidade. A mente, antes inquieta, começa a se alinhar com essa verdade. Ela deixa de se ocupar com riscos imaginários, deixa de criar cenários impossíveis e deixa de se alimentar de medos antigos. Em vez disso, ela passa a se concentrar no que realmente importa, a presença constante daquele que guarda, vigia e protege. Esse realinhamento cria espaço para a paz crescer, não uma paz superficial que depende de tudo estar calmo, mas uma paz profunda que sustenta mesmo quando os ventos sopram forte. É uma paz que brota da convicção de que Deus está presente, onde os olhos não alcançam, trabalhando a favor da pessoa de formas que ela talvez nunca descubra completamente. A proteção divina também redefine a maneira como a pessoa olha para as próprias batalhas. Ela para de se enxergar como alguém vulnerável ao caos e passa a se enxergar como alguém sustentado por uma força maior do que qualquer adversidade. Isso muda o comportamento, muda as escolhas, muda a postura emocional. A alma passa a se posicionar de maneira diferente diante da vida. Antes, o medo influenciava decisões. Agora é a fé que direciona. Antes, qualquer ameaça parecia capaz de destruir. Agora a pessoa reconhece que nada pode atravessar o escudo de Deus sem ser antes permitido. E se algo é permitido, não é para destruição, mas para crescimento. Essa consciência amadurece o espírito e dá à pessoa uma confiança silenciosa, mas inabalável. Com o tempo, essa proteção, antes apenas uma promessa, se torna uma experiência viva. A pessoa começa a enxergar claramente momentos em que deveria ter caído, mas permaneceu de pé. Momentos em que tudo parecia perdido, mas uma saída inesperada surgiu. Momentos em que o coração estava prestes a desmoronar, mas uma força que não vinha dela mesma a manteve firme. E quando ela percebe que tudo isso não foi coincidência, mas cuidado divino, algo se aprofunda dentro dela. A gratidão cresce, a fé se expande,
a confiança se torna natural. E a proteção de Deus, que sempre esteve ali, finalmente é reconhecida como o fundamento sobre o qual a pessoa pode construir sua vida inteira. Quando a alma desperta para a realidade de que a verdadeira fortaleza não se constrói por fora, mas por dentro, ela passa a enxergar o mundo com outra profundidade. Há uma diferença imensa entre parecer forte e ser forte. Parecer forte exige esforço, exige máscaras, exige uma postura rígida que muitas vezes esconde medo, dúvida e cansaço. Ser forte, porém, nasce de um lugar silencioso onde Deus trabalha sem que a pessoa perceba. É nesse lugar interno que ele molda convicções, cura feridas antigas, remove raízes de insegurança e planta uma coragem que não depende de circunstâncias favoráveis. Essa força não é barulhenta. Ela não tenta provar nada para ninguém. Ela simplesmente existe. E quando a vida exige, ela se manifesta. A construção dessa fortaleza interna é um processo que raramente acontece nos dias tranquilos. É nas noites difíceis, quando a mente está inquieta e o coração parece pesado, que Deus fortalece aquilo que os olhos não conseguem ver. É nos momentos em que a pessoa pensa que não vai suportar que Ele, e, silenciosamente, amplia a resistência emocional e espiritual. A prova que antes parecia punição, revela-se um campo de treinamento. Cada lágrima se torna argamassa. Cada luta se torna tijolo. Cada superação se torna fundação. A alma vai se tornando mais firme porque aprende a confiar mais na fidelidade divina do que nos próprios sentimentos, que mudam a cada dia. A verdadeira fortaleza nasce quando a pessoa compreende que não está sozinha no processo de crescer. Deus caminha com ela dentro de cada vulnerabilidade. Essa fortaleza não elimina a sensibilidade emocional. Pelo contrário, ela a aprimora. A pessoa passa a sentir com profundidade, mas sem se perder dentro das emoções. Ela experimenta dor, mas não desmorona. Sente pressão, mas não cede ao desespero. É tocada por adversidades, mas não se quebra. A diferença está no fundamento. Sua força não vem da tentativa humana de controlar a vida, mas da certeza de que há um Deus sustentando tudo. Isso cria uma mentalidade totalmente nova. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Seu coração passa a perguntar, o que Deus está construindo dentro de mim por meio disso? Essa mudança de perspectiva transforma completamente a experiência da dor, porque ela deixa de ser inimiga e começa a ser uma ferramenta de edificação. Com o tempo, a pessoa percebe que a fortaleza que Deus se construiu dentro dela começa a influenciar tudo ao redor. Sua postura muda, sua voz muda, suas escolhas mudam. Ela se torna mais estável diante dos conflitos, mais centrada diante das incertezas, mais paciente diante dos atrasos e mais sábia diante das tentações. Não porque se tornou perfeita, mas porque está ancorada em algo que não oscila. A estabilidade interna passa a criar ordem no ambiente externo. Pessoas ao redor percebem que ali existe uma força que não parece humana, porque realmente não é. É fruto do próprio Deus moldando a alma para suportar, crescer, proteger e iluminar. À medida que essa fortaleza cresce, a pessoa deixa de temer o futuro. Não porque sabe o que vai acontecer, mas porque ele sabe quem estará com ela quando acontecer. O medo perde espaço, a ansiedade perde voz, o desespero perde poder. O coração aprende a descansar mesmo nos dias em que nada parece fazer sentido. E isso é liberdade. Uma liberdade que não depende de mudanças externas, êmeas de uma estrutura interna que ninguém pode destruir. Uma estrutura que o próprio Deus construiu tijolo por tijolo, através de batalhas, lágrimas e vitórias silenciosas. E quando essa fortaleza finalmente se torna consciência, a pessoa entende que nada do que ela enfrentou foi em vão. Tudo fazia parte de um plano maior para torná-la exatamente quem ela precisava ser. Quando alguém aprende a verdade profunda do Salmo 91, percebe que a proteção divina não é passiva. Ela não consiste em esperar que os perigos desapareçam, mas em permanecer firme, mesmo quando eles se aproximam. Existe uma diferença enorme entre se sentir seguro porque nada ameaça e se sentir seguro porque algo maior sustenta cada passo. A segunda é a segurança verdadeira. É aquela que não oscila com ventos, tempestades ou crises. É a proteção que nasce da presença constante de Deus, que acompanha silenciosamente cada decisão, cada pensamento e cada passo.
E é justamente essa presença constante que permite que a alma enfrente situações que pareceriam insuportáveis para quem depende apenas de si mesmo. O Salmo 91 mostra que, quando a pessoa habita no Altíssimo, ela não está apenas escondida, ela está posicionada em um ponto de força invisível, onde nada consegue derrubá-la sem permissão divina. Essa proteção se manifesta primeiro na percepção. A pessoa começa a enxergar o mundo de forma diferente. Os mesmos problemas que antes pareciam gigantes, agora são apenas desafios que não podem determinar seu destino. Ela entende que o perigo existe, mas não é soberano. Isso muda completamente a forma como reage às situações, porque a atenção deixa de estar no medo e passa a estar na presença de Deus. O coração não fica mais preso a cenários catastróficos criados pela imaginação. Ele passa a reconhecer a autoridade divina operando em cada detalhe da vida. E quando isso acontece, a alma encontra descanso em meio ao caos. E a vida, que antes era fonte de ansiedade, se torna campo de experiência e crescimento. A proteção divina também redefine como a pessoa lida com relacionamentos, com o trabalho e com a própria saúde emocional. A pessoa passa a perceber que muitas das frustrações não têm poder real sobre sua essência. Ela continua sentindo emoções, mas não se deixa dominar por elas. Continua enfrentando crises, mas não perde o eixo. Continua sofrendo perdas, mas não perde a esperança. Que o mais extraordinário é que, ao permanecer nesse estado, ela se torna uma fonte de proteção para os outros. Porque a presença de Deus não apenas guarda, mas transborda. E aqueles que estão próximos percebem uma força que não é humana, uma serenidade que não depende de circunstâncias e uma luz que não se apaga. Essa proteção é invisível, mas real. Ela não pode ser medida nem tocada, mas seus efeitos se tornam evidentes na forma como a vida da pessoa se transforma. Onde antes havia medo, agora há coragem. Onde antes havia confusão, agora há discernimento. Onde antes havia desespero, agora há confiança profunda. A pessoa não se torna imune ao sofrimento, mas se torna capaz de atravessá-lo sem se perder. Isso é o poder do Salmo 91. Ensinar que a proteção verdadeira não impede o ataque, mas impede que o ataque tenha poder sobre quem confia plenamente. É a diferença entre fugir da tempestade e caminhar dentro dela com convicção. Por fim, entender a proteção divina transforma não apenas o presente, mas também a maneira como a pessoa enxerga o futuro. Cada obstáculo deixa de ser ameaça e passa a ser oportunidade de crescimento. Cada desafio deixa de ser um motivo de medo e passa a ser um convite para confiar mais profundamente. A vida deixa de ser uma sequência de acontecimentos imprevisíveis e passa a ser um terreno onde Deus opera constantemente, guiando, fortalecendo e protegendo. E essa percepção muda tudo. Muda pensamentos, muda atitudes, muda sentimentos e muda a maneira como a pessoa vive a própria existência. É a proteção que não se vê, mas se sente, que não se toca, mas transforma. É a promessa viva do Salmo 91 aplicada à alma, tornando cada passo mais seguro e cada dia mais iluminado. Quando alguém começa a entender o Salmo 91, percebe que a fé não é um estado passivo, mas uma prática diária que exige presença, atenção e decisão. A verdadeira fé não se manifesta apenas em momentos de oração ou quando as circunstâncias estão favoráveis. Ela se revela na consistência com que a pessoa mantém o coração voltado para Deus, mesmo quando não há sinais visíveis de intervenção. É nesse contexto que a confiança se transforma em escudo e a esperança se torna uma força que sustenta a alma diante de qualquer adversidade. A fé madura não depende de milagres espetaculares, mas da presença silenciosa de Deus em cada detalhe, moldando pensamentos, ajustando intenções e protegendo o espírito de forma invisível, porém absoluta. A prática dessa fé exige que a pessoa reconheça suas limitações e abrace a soberania de Deus. É a consciência de que nem tudo está sob seu controle que permite experimentar paz, mesmo no caos. Quando a mente entende que não precisa carregar sozinha o peso da vida, ela se abre para receber direção divina e discernimento. A fé deixa de ser uma busca por soluções rápidas e se torna uma confiança profunda no caminho que Deus traça.
Essa transformação é silenciosa, mas profunda. Muda a forma como a pessoa reage aos desafios, como interpreta perdas e como encara as incertezas do futuro. A fé verdadeira se manifesta na consistência do interior, não nas aparências externas. Essa confiança diária também redefine a relação com o medo. O Salmo 91 mostra que não se trata da ausência de perigo, mas da ausência de poder do perigo sobre quem habita no Altíssimo. Quando a fé é aplicada de forma contínua, o coração aprende a permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parece ameaçador. O espírito percebe que o medo não tem a última palavra, porque existe uma presença que sustenta cada passo e protege cada decisão. Assim, os desafios que antes geravam ansiedade ou desespero passam a ser oportunidades de crescimento espiritual, momentos de aprendizado e treinamento da alma. A fé transforma cada adversidade em ferramenta de fortalecimento interno. Com o tempo, a prática constante da fé cria um estado de segurança que não depende do externo. A pessoa não é dominada pelas circunstâncias, pelos problemas ou pelas opiniões alheias. Ela se torna ancorada em algo maior, capaz de atravessar crises com serenidade e clareza. A presença de Deus dentro dela não apenas protege, mas transforma a forma como cada situação é vivida. O Salmo 91 revela que essa proteção é ativa. Deus guia, sustenta e fortalece, e a fé consistente permite que a pessoa perceba essa ação mesmo nas pequenas coisas, nos detalhes cotidianos que passam despercebidos por quem não está atento. A fé sólida muda a percepção, a postura e a experiência de vida. Além disso, essa fé constante é contagiosa. Quem mantém esse estado de confiança influencia positivamente aqueles ao redor, transmitindo paz, estabilidade e esperança sem precisar explicar nada. A força que vem de Deus se manifesta de maneira visível nos comportamentos, na serenidade diante das crises e na capacidade de tomar decisões conscientes mesmo sob pressão. Essa influência silenciosa cria um ambiente de proteção espiritual compartilhada, onde a presença de Deus se torna um refúgio coletivo, não apenas individual. É a fé aplicada em ação, transformando vidas e fortalecendo corações. Finalmente, compreender e viver essa fé diária ensina que a verdadeira segurança não está em evitar problemas, mas em permanecer firme nele. Cada obstáculo, cada situação inesperada e cada desafio se tornam oportunidades para exercitar a confiança, fortalecer o espírito e experimentar a proteção divina de forma real e contínua. A fé madura não é passiva, ela é presença, ação e percepção. E é nessa prática diária que a pessoa descobre o poder do Salmo 91. Não apenas como palavras, mas como um guia vivo para habitar em segurança, mesmo quando tudo ao redor parece instável. É a fé que transforma a vida, o coração e a alma, tornando cada passo seguro e cada dia iluminado. Quando a pessoa começa a habitar no Altíssimo de forma consistente, percebe que a oração deixa de ser apenas um pedido e se torna um diálogo profundo com Deus. Não se trata apenas de palavras pronunciadas, mas de um alinhamento silencioso entre o espírito humano e a presença divina. Cada pensamento, cada suspiro, cada momento de reflexão se transforma em uma oportunidade de conectar-se com o Criador. E essa conexão produz frutos que vão muito além do que se pode ver. Clareza, discernimento, calma e uma percepção ampliada do propósito por trás de cada situação. O Salmo 91 ensina que essa intimidade com Deus cria um refúgio interno, um lugar inviolável onde nenhuma circunstância externa consegue penetrar. A oração deixa de ser tentativa e se torna repouso ativo na presença do Altíssimo. Essa prática transforma a maneira como a pessoa reage às dificuldades. Antes, os problemas pareciam dominar o pensamento, causando ansiedade e desgaste. Agora, cada situação é filtrada através da presença de Deus, tornando possível discernir o que merece atenção e o que deve ser entregue totalmente ao cuidado divino. A oração não é apenas pedir proteção, é permitir que a presença de Deus reorganize a mente, fortaleça o coração e ilumine o caminho. Quando a alma descansa nesse refúgio, as crises externas permanecem, mas não conseguem mais ditar o ritmo da vida interna. A sensação de vulnerabilidade
se transforma em confiança e a incerteza se transforma em expectativa confiante. Além disso, a oração constante desenvolve sensibilidade espiritual. A pessoa passa a perceber sinais sutis, intuições e direcionamentos que antes passariam despercebidos. Ela aprende a reconhecer a voz de Deus nas pequenas coisas, nos detalhes silenciosos que moldam decisões e atitudes. Essa percepção faz toda a diferença, porque cada escolha deixa de ser impulsiva ou baseada em medo e passa a ser guiada por uma presença constante e sábia. É como se cada passo estivesse sendo sustentado antes mesmo de ser dado, criando um equilíbrio profundo que protege contra erros, enganos e influências externas negativas. A vida se torna mais fluida, não porque os problemas desaparecem, mas porque a pessoa se coloca no lugar certo para atravessá-los com força interior. A prática diária da oração também fortalece a resiliência emocional. A pessoa aprende a permanecer serena diante de situações adversas, a não se perder em sentimentos passageiros e a manter o foco no que realmente importa. Ela compreende que a proteção de Deus não impede que tempestades cheguem, mas garante que a alma permaneça firme, não importa a intensidade do vento. Essa resiliência não é construída de fora para dentro, mas de dentro para fora, através de uma experiência contínua de entrega, confiança e percepção da presença divina. O Salmo 91 revela que essa fortaleza interna é acessível a todos que escolhem habitar na presença de Deus de forma consciente e constante. Finalmente, a oração como prática profunda transforma a percepção do tempo e da vida. O passado deixa de prender, o futuro deixa de assustar, e o presente se torna espaço de presença, entrega e confiança. A pessoa percebe que Deus está atuando em cada instante, mesmo que ando não há sinais visíveis, e aprende a descansar nessa certeza. A oração deixa de ser ritual e se torna estado de vida, uma conexão contínua que sustenta, protege e transforma. Quem habita nesse estado entende que a verdadeira segurança não está em me controlar o mundo, mas em alinhar-se com aquele que sustenta o mundo. É nesse ponto que a oração se torna um refúgio invisível, mas profundamente real, e a vida passa a ser guiada não pelo medo, mas pela confiança plena no cuidado constante do Altíssimo. Quando alguém alcança um nível profundo de intimidade com Deus, percebe que a vida não é apenas uma sequência de eventos aleatórios, mas uma narrativa cuidadosamente tecida pelo Criador. Cada situação, cada desafio e cada vitória passam a ser compreendidos como parte de um plano maior, mesmo que a pessoa ainda não consiga enxergar todos os detalhes. Essa percepção transforma radicalmente a maneira como se encara a existência. A mente, antes dominada por preocupações e cenários catastróficos, começa a enxergar propósito em cada acontecimento, e o coração, antes inquieto, aprende a repousar na certeza de que nada acontece fora da vontade divina. É nesse ponto que o Salmo 91 revela uma dimensão ainda mais profunda. A proteção de Deus não é apenas física ou emocional, mas profundamente existencial. Ela garante que a pessoa possa atravessar a vida com consciência plena de que está sustentada em todos os níveis. Essa consciência muda completamente a postura diante das adversidades. O que antes provocava medo agora é enfrentado com discernimento e serenidade. A pessoa deixa de ser refém de circunstâncias e passa a ser protagonista do próprio caminhar, guiada pela presença invisível de Deus. Cada obstáculo se torna uma oportunidade de aprendizado. Cada desafio se transforma em ferramenta de fortalecimento e cada momento de incerteza é recebido como treino para a alma. O mundo externo continua imprevisível, mas a segurança interna, baseada na presença constante do Altíssimo, se torna sólida e inabalável. A diferença não está na ausência de perigos, mas na forma como a pessoa os percebe e responde, e sabendo que nenhuma situação pode ultrapassar o refúgio que Deus estabeleceu dentro dela. Além disso, essa percepção eleva a qualidade das decisões e das relações. Quem entende que está protegido não age por medo ou ansiedade, mas por consciência e clareza. O coração se torna mais paciente, a mente mais lúcida e o espírito mais firme diante de influências externas negativas. A proteção divina transforma a pessoa de dentro para fora, tornando-a
a paz de lidar com crises e conflitos sem se perder ou se desequilibrar. Cada escolha passa a ser guiada não pelo impulso ou pela emoção momentânea, mas pelo discernimento que nasce da conexão profunda com Deus. É nesse estado que o Salmo 91 deixa de ser apenas palavras lidas e se torna uma experiência viva, moldando pensamentos, atitudes e resultados. O impacto dessa consciência também é silencioso, mas poderoso. Quem habita nesse nível de proteção em fé o encia positivamente o ambiente ao redor. Pessoas próximas percebem uma serenidade que não depende de circunstâncias, uma confiança que não se abala e uma força que não é humana. Essa presença se torna um ponto de referência, um farol que ilumina mesmo nos momentos de escuridão, demonstrando que a verdadeira proteção não é a ausência de problemas, mas estabilidade emocional, mental e espiritual em meio a eles. A vida passa a ser vivida com menos medo, mais coragem e uma confiança que transcende os desafios visíveis. Por fim, compreender e viver essa proteção profunda transforma a percepção da própria jornada. O passado deixa de ser motivo de arrependimento. O futuro deixa de ser fonte de ansiedade. E o presente se torna um campo de experiências guiadas pela presença de Deus. A pessoa descobre que a segurança verdadeira não está em evitar dificuldades, mas em permanecer firme no refúgio que Deus oferece, vivendo cada instante com confiança, sabedoria e serenidade. É nesse estado que o Salmo 91 se revela em toda a sua profundidade. Não como promessa vazia, mas como realidade viva que protege, sustenta e transforma, permitindo que a alma caminhe com liberdade, coragem e paz, mesmo quando o mundo ao redor parece instável. Quando a alma finalmente compreende que habitar no Altíssimo é mais do que um conceito, mas uma prática diária que transforma cada aspecto da vida, nasce um estado de serenidade que vai além do entendimento humano. Esse estado não significa ausência de desafios, nem uma vida sem sofrimentos, mas a capacidade de atravessá-los sem perder o eixo, sem se deixar dominar pelo medo ou pela ansiedade. O Salmo 91 revela que essa presença constante de Deus cria um espaço interno inviolável, um abrigo espiritual que protege o coração, a mente e o espírito. Quem habita nesse abrigo não é intocado porque o mundo desaparece, mas porque o espírito se posiciona em uma dimensão onde o mundo não tem acesso. É um refúgio que transforma a maneira de viver, perceber e reagir às situações. Essa transformação começa com pequenas decisões diárias. Escolher confiar em Deus, mesmo quando não há sinais visíveis. Entregar preocupações que antes eram carregadas sozinhas e permanecer em silêncio diante do desconhecido, permitindo que a presença divina guie cada passo. À medida que essas práticas se consolidam, a mente se torna menos vulnerável ao caos externo e mais conectada à sabedoria interior que vem do Criador. O coração, antes ansioso e inquieto, descansa em meio às incertezas. A pessoa aprende que segurança verdadeira não é o controle do ambiente, e mais o alinhamento interno com aquele que sustenta todas as coisas. É nesse alinhamento que a proteção se manifestar de forma invisível, mas absolutamente real. Além disso, habitar no Altíssimo fortalece a percepção espiritual. A pessoa começa a notar sinais sutis, intuições e direcionamentos que antes passariam despercebidos. Aprende a reconhecer a ação de Deus nas pequenas circunstâncias do cotidiano, entendendo o que cada detalhe, por menor que pareça, contribui para o propósito maior de sua vida. Esse discernimento protege contra decisões precipitadas, contra influências negativas e contra os próprios impulsos que poderiam desviar do caminho. A fé se transforma em bússola, a presença de Deus se torna referência e a alma passa a caminhar com confiança, mesmo quando o terreno à frente parece instável ou incerto. Com essa prática diária, surge também uma resiliência silenciosa, mas poderosa. A pessoa enfrenta desafios, perdas e conflitos sem desespero, mantendo o coração firme e a mente lúcida. Cada adversidade é transformada em oportunidade de crescimento interior. Cada dificuldade se torna instrumento de fortalecimento espiritual e cada prova se revela parte de um plano maior. O Salmo 91 mostra que a proteção divina
não impede a existência de problemas, mas impede que eles tenham poder sobre quem está fundamentado na presença de Deus. É a diferença entre viver com medo e viver com confiança inabalável. Por fim, habitar no Altíssimo redefine a própria experiência da vida. O passado deixa de pesar, o futuro deixa de assustar e o presente e torna um espaço de entrega, confiança e percepção da ação de Deus. A pessoa descobre que a verdadeira segurança não está em controlar tudo ao redor, mas em permanecer firme na presença divina, confiando que cada passo está sendo sustentado. Esse entendimento transforma pensamentos, atitudes, emoções e escolhas, criando uma vida marcada por paz, equilíbrio e força interior. Habitar no Altíssimo é, portanto, mais do que proteção. É transformação, clareza e liberdade espiritual, permitindo que a alma caminhe com segurança e luz, mesmo nos dias mais desafiadores. Quando chegamos ao fim desta jornada de reflexão sobre o Salmo 91, percebemos que a verdadeira proteção, a verdadeira paz e a verdadeira força não são encontradas fora de nós, mas dentro, no espaço onde a alma habita, na presença do Altíssimo. Tudo o que foi explorado, a fé que transcende o medo, a entrega que transforma a ansiedade em confiança, a maturidade espiritual que nos torna inabaláveis diante das tempestades da vida, converge para um mesmo ponto. Habitar no Altíssimo é descobrir que nenhuma circunstância externa pode definir quem somos. Cada desafio, cada prova, cada momento de incerteza se torna oportunidade de aprofundar a conexão com Deus, de fortalecer a mente, de ampliar o coração e de purificar o espírito. É um convite para deixar de depender das aparências e das garantias humanas e, em vez disso, fundamentar toda a existência na presença constante do Criador. O Salmo 91 não promete ausência de lutas, mas promete segurança absoluta para aqueles que decidem confiar plenamente. A proteção que ele oferece é invisível aos olhos humanos, mas real no interior de cada um que escolhe habitar no refúgio divino. É uma proteção que transforma medo em coragem, dúvida em clareza, fraqueza em força. A conclusão não é apenas sobre sobreviver ao mundo, mas sobre viver plenamente, com consciência, fé e serenidade, sabendo que cada passo é acompanhado e cada escolha é sustentada. Quem abraça essa realidade descobre que o perigo pode existir, mas não tem poder sobre quem encontrou segurança no Altíssimo. A vida deixa de ser ameaça e passa a ser oportunidade e experimentar a presença de Deus em todos os momentos. Por fim, a mensagem central do Salmo 91 se revela como um chamado à transformação profunda. Não se trata apenas de buscar proteção, mas de permitir que a presença de Deus redefina a própria existência. Cada instante de entrega, cada ato de fé e cada escolha de permanecer firme no Altíssimo molda uma vida que não é apenas segura, mas abundante em paz, confiança e propósito. A conclusão desta reflexão é, portanto, um convite poderoso. Escolha habitar no Altíssimo, confie plenamente e experimente a verdadeira liberdade espiritual, sabendo que, quando sua alma encontra esse refúgio, nada nem ninguém pode abalar sua essência. É aqui nesse refúgio que a vida se torna plena. O coração se torna inabalável e o espírito se torna invencível. Este é o ponto onde todas as palavras do Salmo 91 se materializam. Habitar na presença de Deus é viver protegido, forte e livre, não porque os perigos deixam de existir, mas porque a alma se tornou um lugar onde só o amor, a fidelidade e a força divina podem permanecer. É uma conclusão que não apenas encerra a reflexão, mas abre a porta para uma vida nova, iluminada e segura, onde cada passo é guiado, cada desafio é superado e cada momento é sustentado pela presença constante do Altíssimo.